A santa paz de Deus esteja com todos, meus amados irmãos e inscritos do nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, tirarmos uma dúvida, falarmos aí de um assunto ou simplesmente uma pergunta que muitos ficam a imaginar, de que quando uma pessoa fica doente seria um castigo de Deus ou do mal. Esta é a pergunta. Quando uma pessoa fica doente, seria um castigo de Deus ou do mal? Vamos falar a respeito desta pergunta, mas, amados irmãos, nós devemos entender que sobre todo o mundo e o universo, quem somente tem poder é Deus. Quem somente tem poder sobre todas as coisas, sobre todo o universo, sobre todo o mundo, e não há outro, tão somente é Deus. E o mais importante que devemos entender é que Deus, Ele tem o poder, somente Ele tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Talvez para que você possa ouvir isso seja surpreso para você. Talvez você possa não entender isso logo que rapidamente, mas não há outra potestade, não há outro que venha a ser maior do que Deus, ou simplesmente que possa agir sobre qualquer que seja, sobre a sua autoridade, que não precise do consentimento e permissão de Deus. Então, todas as coisas nós já sabemos, estamos vendo que é feito por Deus. Deus fez todas as coisas. Então, tão somente não há outro que venha a ter maior poder, maior plenitude ou outra coisa semelhante. Então devemos entender isso, meus amados irmãos, inscritos do nosso canal, você que acompanha nossos vídeos, você que é inscrito, você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Desde já também receba o nosso carinho, nosso abraço de um puro e sincero coração. Aos novos inscritos que vão se inscrevendo aí no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Então vamos dar continuidade onde estávamos falando sobre que somente Deus tem o poder de abençoar e também de amaldiçoar, e poder sobre, até mesmo sobre o inferno. Então, não existe ninguém, absolutamente ninguém maior do que Deus. Mas estamos falando de uma pergunta, de um assunto que quando uma pessoa fica doente, isso eu me refiro a não dizer da noite para o dia alguém ficou doente, simplesmente poucos dias, mas há pessoas que ficam doentes por longos anos, por determinados
períodos, muitos tempos. Então, consequentemente, muitos vêm a se perguntar o que foi que eu fiz, ou até mesmo não partindo somente da pessoa, mas por incrível que pareça, assim como nós sabemos, conhecemos o que Jó passou, por incrível que pareça, no nosso tempo também, muitos aparecem para falar a respeito, assim como aqueles 3 amigos de Jó, imaginavam que ele teria feito algum mal para receber tal recompensa. E assim no nosso tempo também, muitos às vezes aparecem se perguntando qual seria o motivo, não é mesmo? Então, quando uma pessoa fica doente, vamos entender isso, seria um castigo de Deus ou do mal? Nós vamos entender mais que nem toda doença é uma punição. É isso antes de darmos início à leitura de Filipenses 2:25, vamos ler. Nós devemos colocar isso em nosso entendimento, que nem toda enfermidade é uma punição. Não vamos entender dessa forma. Vamos ler Filipenses 2:25. Está escrito: julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado, para me socorrer nas minhas necessidades, pois de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então aqui nós já estamos compreendendo que essa narração, essa leitura está falando, destacando uma pessoa, um companheiro aí nas lutas, onde se destaca um cooperador, um enviado, a socorrer alguém aí que está necessitado. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, pois de fato estive doente e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, meus amados irmãos, ouvintes, inscritos do nosso canal, já estamos vendo que tem alguém aí que está numa situação bastante doente, situação bastante difícil, de tristeza, quase chegando sobre tristeza. Vejamos por que ele ficou doente. Vamos entender isso. Por que ele ficou doente? Vamos ler Filipenses 2:30. Porque pela obra de Cristo chegou até as portas arriscando a sua vida para suprir o que faltava do vosso serviço. Meus irmãos, amigos
inscritos no nosso canal, estamos entendendo o porquê que Epafrodito ficou doente pelo esforço, o esforço pela palavra de Cristo. Ele chegou a ficar doente. Vamos entender agora um pouco resumido, então, por causa do trabalho árduo, né? E do cansaço por em favor a Cristo, por causa do trabalho árduo, do cansaço, em favor à obra de Cristo, ele ficou doente e quase morreu. Ele arriscou a sua vida pelo serviço a Paulo. Então, ambos em favor a Cristo, os dois. Ele adoeceu gravemente. Vocês vejam, irmãos, agora, vocês veem? Portanto, não é uma punição de Deus esta doença. Então, meus amados irmãos, estamos compreendendo o porquê de que quando uma pessoa fica doente, seria um castigo de Deus ou do mal. Já vejamos que não devemos pensar que nem tudo, até mesmo dizendo castigo, assim, devemos entender que nem sempre é uma punição de Deus. Então, portanto, não é uma punição de Deus esta doença dele. Epafrodito, juntamente com Paulo, eles aí relatam o esforço pela obra de Deus, por trabalhar. Então, esse trabalho, esse esforço, esse cansaço, nós vamos compreender que isso aconteceu porque ele veio a ficar doente. Portanto, agora vejamos, mas sim, consequências da fraqueza, de corpo humano. Devemos entender isso, que há organismos de pessoas que são diferentes. Então devemos entender que a fraqueza do corpo humano, há doenças em que seu corpo, seu organismo não aguenta, mesmo que você não tenha pecados de morte, você adoece. Por exemplo, os médicos dizem que quando o sistema imunológico está fraco, os vírus, eles tendem a interagir com mais facilidade por conta do baixo sistema imunológico fraco. Portanto, nem toda doença, irmãos, é uma punição de Deus. E nem do maligno. Sabemos que devido nossas más ações, transgressões, nós sabemos, e estados em que nós nos encontramos longe dos caminhos do Senhor, Deus pode nos permitir provações para que venhamos se arrepender dos maus caminhos e voltamos para Ele. Mas mesmo que não cometemos nenhum pecado, poderemos ficar doentes, decorrente de como e cada corpo humano se alimenta até mesmo pela fraqueza do organismo. Então, meus amados irmãos,
estivemos vendo aí, entendendo que algum aí dos nossos irmãos, relatado aí pelo esforço, pela obra de Deus, ele veio a ficar doente. Então, a resposta para essa pergunta nem sempre é uma punição de Deus, mas devemos entender que há pessoas que têm sua baixa imunidade, seu baixo sistema imunológico, decorrente disso, ficam mais vulneráveis. Estes organismos ficam mais vulneráveis a adquirir certos vírus ou enfermidades. Então, há outras pessoas que já têm o seu sistema imunológico melhor, mais alto. Então, devemos entender que não devemos pensar dessa forma, meus irmãos, meus amigos, inscritos do nosso canal. Não devemos pensar assim, porque nós sabemos que e devemos entender que, como já mencionei, devido nossas transgressões, nossos caminhos, às vezes que nos encontramos longe do caminho do Senhor, porque há muitos que Deus precisa para trabalhar em seu favor, a sua obra, levar a sua palavra aos demais. Então, há pessoas que Deus necessita de que eles trabalhem para o Senhor desde mais cedo. Ainda quando até mesmo jovens. Mas por que jovens? Porque eles têm mais aptidão para isso. Porque eu, por exemplo, eu confesso a vocês que antes gostava muito e eu o amava muito. Era o meu sonho seguir o caminho musical, ser conhecido como no mundo da música, montar grupos musicais, melhor dizendo, montar um grupo de música, uma banda, melhor dizendo. Então, isso era sonho meu, mas nunca foi da vontade de Deus. Confesso, compartilho por que isso? Porque eu relatando, compartilhando esta minha parte pessoal com vocês vão entender de que nem sempre adoecer ou ficar anos sofrendo com qualquer que seja alguma enfermidade que limite você, e muitos venham a se perguntar: o que será que fez? Não devemos
até mesmo porque voltamos a falar sobre Jó. Jó não achou motivo, não. Então, igualmente, nós sabemos, agora voltando a falar de mim, eu acredito, possivelmente, as chances digo que são 100% de que eu sofrer algum tempo ou estar doente para que eu venha para os caminhos do Senhor. Sim, eu consequentemente passei e ainda passo. Compartilho isso com vocês porque não que eu tenha feito gravemente algum mal para alguém, mas meu sonho de permanecer cantando para o mundo, tocando para o mundo, eu sempre disse dentro do meu coração que ninguém tinha poder para isso, de mudar a minha cabeça, mas só Deus. Eu dizia, então somente Deus. Então, eu também não entendia o porquê de que não via algum mal ou alguma outra coisa parecida de que eu não pudesse seguir. Mas hoje entendo que o motivo pelo qual, para que eu esteja até mesmo aqui falando com vocês, Deus precisou permitir alguma enfermidade para que eu ver que eu estaria a quase partir deste mundo, eu fizesse um concerto, mas que concerto é esse? Fizeste um trato entre mim e Deus, para que, melhor dizendo assim, para que você talvez não ser cristão, independente da sua religião, independente do caminho onde quer que você se encontra, ou do que você faz, o que você deixa de fazer, mas digo assim então somente para que você possa entender melhor. E para que eu viesse ter um negócio com Deus. Esse negócio seria de que Deus me dá vida novamente e eu ser servo do Senhor pela vida ou pela morte. Deixar e entregar aquilo que eu mais amei, que eu mais gostei, eu não participar mais, eu esquecer, eu abandonar. Então, meus amados irmãos inscritos do nosso canal, às vezes, resumindo, para que o vídeo não venha ficar grande, o caminho em que eu queria seguir quando eu ainda jovem, adolescente, não era da vontade de Deus. Porque o caminho da música, tocar no mundo, louvar este mundo, embora você possa discordar de mim, mas não é o caminho bom e nem na vontade de Deus. Somos meros humanos, somos criaturas feitas por Deus, que Deus criou tão somente para louvar a Ele mesmo. Não louvar o mundo, mas louvar a Deus. Não trazer satisfação nem desejo para sua própria carne, mas trazer
trazer honra, dar honras e glórias, louvores a quem próprio nos criou e nos formou. Então, o caminho em que eu queria seguir, Deus chegou o tempo, por que assim então? Mas não foi tão somente da noite para o dia. Deus, ele é tardio em irar-se com alguém. Talvez você pensasse muito rápido. Não, isso demorou muito. Demorou muito, mais de 10 anos para que o Senhor viesse permitir algo ruim sobre a minha vida, para que eu viesse a ter reflexão de que caminho em que eu queria seguir, Deus não quer. Ele quer eu nem no caminho dele. No caminho em que eu quero seguir, Deus não quer. Então, semelhantemente, isto se tende a acontecer com você, digo-lhe que reflita sobre isso, porque, consequentemente, Deus pode permitir um castigo, um mal, mas isso não significa que é uma punição que Deus vai te punir. Mas assim como Deus permite para que eu venha sair de um caminho que Ele não quer, mas para que eu venha para o caminho dEle. Então não é punição, porque normalmente a punição, se você vai entender, a punição ela vem como uma rejeição. Mas se Deus permite o que permite sobre mim, sobre os outros, mas Ele permite por amor. Então, Ele permite por correção, para que Ele possa trazê-lo de volta, porque Ele o ama. E, igualmente, você ter seu filho, ter sua filha, você vê fazer uma coisa errada, você não vai aceitar, você vai corrigir, você vai exortar o teu filho, a tua filha, primeira, segunda, mas às vezes quando algo passa, ou até mesmo terceira, quarta, quinta, tantas vezes sequer, mas a circunstância que às vezes seu filho ou sua filha tende a ainda mocinho ou mocinha não te ouvir somente com a correção, você venha a até mesmo dar uma correção maior. Eu digo isso, talvez você venha corrigi-lo com uma cinta, com uma vara, assim como diz a palavra, né? Que tão somente não devemos, se já ouvimos diversos casos, né? Que aquele que ama corrige, não vai deixar largado. Você ama seu filho, sua filha, você vai deixar ver, fazer alguma coisa errada, você não vai se preocupar. Então, você não vai corrigir, você vai dizer tão somente, deixa nas mãos de Deus. Não, Deus, Ele já te deu e te ordena pela própria palavra que você deve corrigir o seu filho para que amanhã depois ele não venha cair em maus caminhos. Então, meus amados irmãos, inscritos do nosso canal, eu compartilhei aí com vocês como exemplo de mim mesmo, porque, como já disse anteriormente, anos, desde adolescente, meu sonho era ser cantor, tocar, cantor
cantor de forró. Esse era o meu sonho, ser um cantor de forró. Eu gostava muito disso. Eu vou deixar um trecho aí de uma música que vocês, não muita coisa, porque eu não posso fazer isso, mas um pouquinho sequer, para que vocês possam ver uma das músicas que eu mais gostava de tocar, uma música de forró que eu gostava muito de todas. Então são inúmeras, mas como eu já disse, este caminho não era a vontade de Deus para mim. Então, peço a você que reflita se devemos julgar a nós mesmos, devemos refletir sobre isso. Não devemos se importar ou se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você, pensam de mim, pensam de nós. Mas nós mesmos vamos nos julgar diante de Deus. E se cometemos algum pecado, devemos pedir perdão a Ele. E assim como eu, no momento em que Deus permitiu minha partida deste mundo, então quando eu venho a ficar sabendo disso, eu venho a ter aquela certeza, eu faço reconciliação. Então, naquele momento, eu me arrependo de todas as vezes em que eu senti dentro de meu coração que Deus me chamava para permanecer no seu caminho e estar no seu caminho. Mas não era, eu sempre o rejeitei. Então, quando é chegado esse tempo que Deus permite isso, eu entendi e tive medo. Então, neste tempo, eu faço o quê? Eu fiz conserto. Você se arrepende de todas as vezes que o Senhor falou contigo e você não deu ouvido. Você se arrepende, você se reconcilia com Ele. Então, neste tempo, eu digo que, Senhor, dá minha vida, tem misericórdia de minha alma, e te prometo que nunca mais irei cantar nem tocar para o mundo, mas serei fiel a Ti pela vida, pela morte. Então ao falar isso, você, de todo o seu ser, do mais profundo da tua alma, onde você, por incrível que pareça, você não, além disso, mais você não enxerga mais nada, de todo o teu ser. Então, Deus se compadece de você, da sua sinceridade, daquilo que você está entregando para Ele, que você mais prestigiava, que você mais amava, você está abrindo mão por amor a quem pode te ajudar. Então, e além do mais isso, você está prometendo ser fiel. Então, Deus, Ele
irá se compadecer de você, assim como se compadeceu de mim também. Mas quanto a uma pessoa ficar doente, não devemos, em cima de tudo isso, pensar que é uma punição de Deus. Não devemos pensar assim, e não devemos pensar dos outros e não se preocupar do que os outros também pensem de nós a respeito disso. Porque assim como Jó também, quando esteve doente, veio seus 3 amigos ter com ele, mas eles não compreendiam aquilo. Então, como todos conhecem, eu não vou falar aqui desse assunto de Jó, porque é bastante grande, quem sabe em outro vídeo. Mas vocês já ouviram falar do que Jó passou e, além de tudo passar tudo aquilo, ter que aguentar seus amigos falando: foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa disso, por causa disso. Então não devemos se preocupar com o que os outros podem pensar, ou também não devemos pensar assim dos nossos semelhantes, mas devemos pensar pelo lado positivo, pelo lado bom, que é por amor a nós. Deus, consequentemente, Ele, quando nos corrige, quando Ele nos permite abençoar-nos ou nos trazer um mal, nos permitir algum mal passar, maiormente também é porque Ele nos ama. Porque aquele que não ama o seu filho, ele não se preocupa onde que ele está dormindo, que horas que ele saiu, que hora que ele vai voltar, onde que ele está, o que está fazendo, o que deixa de fazer. Não se preocupa com seu filho, aquele que não ama. Mas aquele que ama, ele se preocupa, ele corrige, ele muitas das vezes chega até a ser um pouco severo, mas por quê? Porque o ama e não quer que venha parar em algum caminho de injustiça. Então, meus amados irmãos, entendemos que quando uma pessoa fica doente, se seria o castigo de Deus ou do mal. Vejamos e entendemos que nenhum mal, nenhum outro poder sobre a face da terra e do universo que não seja somente Deus. E que há muitos que tendem a passar por isso, nem sempre, mas por conta do seu organismo, outros por conta do cansaço pelo trabalho, assim como nós lemos o exemplo de Epafrodito, que por causa do cansaço árduo pela obra de Deus, ele arriscou sua vida pelo serviço a Paulo. Então, ambos em favor a Cristo. Aí ele veio, adoeceu gravemente. Então, nestes exemplos, nós entendemos que não pensar jamais que seria uma punição de Deus. E em cima de tudo isso, também nós vemos que há doenças que seu corpo, seu organismo não aguentam, como já mencionamos, mesmo que você não tenha, não se venha a se referir aos pecados assim como muitos pensam, mas você vai adoecer, consequentemente, as pessoas adoecem. Como já disse, os médicos
Eles dizem que quando o seu sistema imunológico está baixo, você tende a ficar mais apto a adquirir certos vírus, certas enfermidades. Então, meus amados irmãos, a santa paz de Deus, o cuidado e a misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja com todos, esteja contigo, onde quer que você esteja, se você está me assistindo, onde quer que você possa estar, na sua casa, no seu trabalho, ou muitos mesmo, até mesmo dentro de um hospital, onde quer que você possa se encontrar. Que Deus te abençoe, que Deus se compadeça de ti e que você também se compadeça do Senhor, porque nós se compadecendo de nós, o Senhor se compadece, o Senhor se compadece de nós também. Então, convido a você, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, esse sininho de notificações. Agora eu vou deixar aí uma das músicas que eu mais gostava em todos os lugares onde eu toquei, onde eu cantei. Por que isso? Para que vocês vejam que seja as poucas, ou seja, as grandes, as menores ou as maiores, quaisquer que seja, Deus, Ele tem poder para transformar. E Deus, Ele tem poder para mudar qualquer que seja o ser humano, qualquer que seja um dos seus filhos. Deus, Ele tem o poder para transformar. Então, eu vou deixar aí. Nasci lá na cidade e me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu me estranhei os carinhos dela e disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Ei, meu forrozão. É gaúcha de verdade de 4 costados, só usa chapéu. Agora que vocês já presenciaram aí, então esse aí era o caminho em que eu queria seguir. Como já disse, queria muito, era meu sonho, não só meu, quanto do meu pai também, mas caminhos que às vezes desejamos muito seguir, mas não é o que Deus quer para nós. Então eu digo a você, de acordo com a palavra de Deus, digo-lhe que independente de qualquer situação que você esteja passando, qualquer situação que você esteja a enfrentar nessa vida, não se pergunte para Deus, não se maldiga por isso, não peça, muito menos, não peça sinal para Deus, porque pedir sinal para Deus, a não ser que você não creia, mas se é que que nós cremos em Deus, você crê, não devemos pedir sinal, porque pedir sinal fica para quando você não crê, você simplesmente não tem mais esperança,
Mas se você tem fé, você tem esperança, você crê, por que você vai pedir sinal para Deus? Então, pedir sinal não é bom. Então, somente entendamos que qualquer que seja o limite, circunstância da vida, qualquer que seja as causas, sofrimento, qualquer que seja as provas, qualquer que seja de fato problemas e mais problemas difíceis, qualquer ou quaisquer que sejam, não devemos murmurar por isso, não devemos se perguntar para Deus o porquê. Não. Então, somente se em alguma dúvida, devemos ter reflexão. A reflexão nos traz a oportunidade de decidir, ou, em outros casos, devemos julgar a nós mesmos. Então, digo-lhe que não pensamos assim, mas tão somente sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem e nos permite passar, seja o que for, seja momentos bons, momentos ruins, sejamos gratos a Deus.